Queria agradecer ao Dr. Teng e à equipe dele pelo convite. E eu vou falar hoje sobre o tratamento farmacológico da dependência química. Na verdade, é muito interessante esse assunto, né? Porque, embora provavelmente aqui todos são psiquiatras ou médicos, né? Ou médicos. Dizendo que os psiquiatras não são médicos, mas foi um erro. E a gente, quando está num evento conversando sobre doenças, a gente tem que considerar, ou a gente como médico, a princípio, trata doenças. Quem de vocês acha que dependência não é uma doença? A princípio, todos não acham que é uma doença. Então, a gente tem aí uma pessoa só. Agora, vamos pensar os que acham que dependência é uma doença. Aí a gente vai ter uma situação, vou contar uma situação interessante que aconteceu com um paciente, que ele é um dependente de álcool e ele tem um filho médico. E o paciente dependente de álcool, ele foi mandado embora de casa pela família, no caso a esposa e esse filho médico, e ele veio me perguntar, eu não entendo por que meu filho, que no caso é oncologista, me mandou embora de casa. Ele orienta os pacientes dele que se o pai tem câncer, manda o pai embora? Não, provavelmente não. Então, por que a família mandou o dependente de álcool embora? Quer dizer, essa é uma pergunta no sentido de nós, como pessoas, né, e vivendo numa sociedade um pouco ambígua em relação às drogas e álcool, a gente tem também influências sociais e será que a gente, como médico, na hora que vai lidar com o nosso paciente dependente de álcool ou de drogas, a gente tem influência desses fatores sociais, emocionais, culturais? Provavelmente sim. E será que isso influencia na hora de lidar com o paciente? Provavelmente sim. Agora, o que tem a ver isso com a questão da farmacologia? A gente, como médico, em geral, a gente tem um modelo também aprendido na faculdade que a gente faz o diagnóstico e tenta, né, dar um remédio para que esse paciente se trate. Os remédios para dependência, eles às vezes as pessoas pensam, pronto, agora eu já sei o que fazer. Eu posso odiar meu paciente, achar que ele é um canalha, que ele bebe, que ele não gasta todo o dinheiro da casa na bebida e não dá para os filhos, mas agora fica mais fácil eu dar um remédio para ele, dizer que eu estou fazendo o meu trabalho e pedir para ele voltar daqui um mês tratado sem beber ou sem usar drogas. Então, eu faço esse preâmbulo para a gente ver a farmacologia na dependência como um pedaço do nosso tratamento e todo o resto, ou seja, da empatia, de como receber o paciente, de como aceitar os seus lapsos e suas recaídas, isso não vai mudar. Tá? Ou seja, a gente não pode achar que um tratamento de dependência vai se basear somente na prescrição de medicamentos. Tá? Eles ajudam e a gente tem cada vez usado mais medicamentos, mas não significa que a gente vá chegar num modelo antibiótico, né? Ou seja, o paciente, independente se ele é chato, se ele é legal, se ele faz isso ou faz aquilo, eu prescrevo um antibiótico, peço para ele ir para casa tomar e provavelmente, independente do que ele vai voltar depois de 15 dias tratado da sua infecção. Tá? Então vamos lá. Entrando nesse aspecto, a gente, quando recebe o paciente, antes de pensar em que remédio vai dar, se vai dar remédio, a gente tem que avaliar. Vocês já ouviram falar nos estágios motivacionais? O que são estágios motivacionais? Estágios motivacionais é como a motivação naquele paciente se dá. Isso não serve só para dependência, isso serve para doenças clínicas, né? Ou seja, eu sou um diabético, eu posso estar, como a gente chama, e vocês olhem aí a primeira característica de pré-contemplação, eu posso achar que diabetes eu tenho, mas diabetes só dá problema no outro, eu vou viver a minha vida intensamente, prefiro morrer em 5 anos do que viver mal mais 50. E esse sujeito pouco vai
aderir às minhas orientações. Seja orientações farmacológicas, seja orientações terapêuticas, mudança de comportamento, restrição alimentar, peso, atividade física, etc. Então, no momento em que o sujeito chega no tratamento, eu tenho que avaliar qual a sua motivação para fazer as mudanças necessárias para o meu tratamento. Ele pode estar em estágio pré-contemplativo, ou seja, ele não tem nem ideias sobre o problema, não tem plano de mudar, muitas vezes está lá porque a mulher trouxe, né? Então é aquele sujeito que diz assim, ó, doutor, eu estou aqui, você pergunta assim, o que lhe traz aqui? Ele, minha mulher. Né? Ele chama ainda o quê? Né? Não é nem quem, é o quê? Minha mulher. Olha, doutor, o senhor precisa tratar dela, viu? Eu estou bem, eu bebo socialmente e ela não para de me encher a paciência. Né? Então essa pessoa, o que adianta você dar um remédio para ele? Vai ser muito difícil esse sujeito aderir. Agora, ele pode, seja porque ele já chegou assim, seja porque você trabalhou uma coisa chamada entrevista motivacional, isso não vai dar, né, para a gente falar aqui, mas quem tiver interesse, eu acho que hoje tem vários livros, né, o mais comum, o mais conhecido é do Miller, que acho que é um psicólogo americano, e que ele desenvolveu isso, e ele trabalha um pouco o modelo motivacional e não confrontativo. Né? Nós médicos temos muito esse modelo de dizer, olha o seu pulmão, se o senhor não parar de fumar, o senhor vai morrer. Ou então, olha o seu fígado, ele hoje é uma bola de gordura, se o senhor não parar de beber, semana que vem o senhor vai ter cirrose. E esse modelo, ele pode fazer o quê? No máximo, durante 30 dias, esse cara pode ficar com medo. Ou seja, se você não for empático, não fizer o que a gente chama de perguntas abertas, onde você puxa o sujeito a refletir sobre o álcool e drogas e tal, e é engraçado, às vezes a gente dá essa aula, a gente se empolga, né, fala tudo, aí quando vê o paciente, a ver que a coisa não é tão fácil. Mas de qualquer jeito, a gente nas aulas tem que fazer um pouco esse lado interessante, né? Então você pode motivá-lo e levá-lo da pré-contemplação para a contemplação, ou ele pode chegar contemplando, ou seja, o sujeito que já chega dizendo assim, olha, doutor, realmente, eu bati o carro essa semana, eu acho que o álcool é um problema, tal. Isso não quer dizer que ele esteja ele está ambivalente no sentido assim, talvez seja a hora de fazer, mas aí ele diz assim, olha, doutor, eu estou aqui, o senhor pode falar o que o senhor quiser, mas sexta-feira eu tenho um happy hour, ou seja, ele diz várias vezes na consulta, eu vou parar, mas ao mesmo tempo, aí você fala, tudo bem, vamos parar hoje, mas doutor, fim de semana que vem é um casamento do meu melhor amigo. Então isso a gente chama de ambiguidade, no sentido, ele tem um discurso, mas muitas vezes você percebe no próprio discurso, vamos dizer assim, que ele não está plenamente decidido a mudar. E aí agora, ele pode também, seja ajudado por você, seja já chegar determinado que ele precisa mudar, que ele quer mudar, e ele está aberto para ouvir o que você sugere, e em seguida ele pode ir para a fase de ação, onde ele começa a fazer, por exemplo, a parar de ir no happy hour, a não ir nas festas nos finais de semana, a não atender as ligações dos amigos que chamam para ele beber, quer dizer, ele começa a agir no sentido de parar de beber, no caso. E aí depois ele entra na fase de manutenção e quando ou seja, ele parou de beber ou parou de usar drogas, aí ele vai tentar se manter abstinente e dentro desse ciclo ele provavelmente vai ter recaídas ou lapsos e o ciclo, e muitas vezes ele tem um lapso, ele pode continuar agindo ou ele pode ter um lapso e voltar para a pré-contemplação. Ou seja, ele recaiu e diz assim, não vou fazer mais nada, chega, isso não funciona, né, eu não vou mais no médico, etc. E volta para essa fase, entendeu? Então, na verdade, a gente fez assim em seguida, mas isso é um círculo, né, onde o paciente pode estar num estágio e voltar para outro, e isso vai acontecer ao longo da vida dele. Né? Uma pessoa que tem um problema com álcool e drogas, provavelmente ele vai levar essa doença para o resto da vida e ele pode transitar aí pelos vários momentos. Então, o que é preciso antes de eu dar o remédio? Eu preciso estabelecer uma aliança terapêutica. A gente sabe que indivíduos tentam parar várias vezes antes de conseguir. Tá? Então, não é que você seja um profissional ruim, um médico incompetente, etc. Faz parte ele chegar no seu tratamento e demorar de 5 a 7 tentativas para ele conseguir parar.
Tá? Então, aí entra muito a paciência, a tolerância e a empatia do médico ou do terapeuta. Outra questão, né? Existem hoje várias comunidades terapêuticas, talvez alguns de vocês até trabalhem em comunidades terapêuticas. Existem comunidades que a presença do médico é uma presença quase espírita, né? Ou seja, ele passa, de alguma forma, pensa nos pacientes e de alguma forma volta na semana que vem. E isso na verdade, vamos dizer assim, no mínimo uma negligência, né? Se a gente pensar que nos estudos de 40% a 80%, vamos dizer que a doença dependência, vamos até forçar a barra dizendo, talvez não precise de médico. Mas, se a gente pensar que de 40% a 80% desses sujeitos, dependendo das amostras, eles têm outra doença psiquiátrica, é fundamental e obrigatório a presença de um médico no tratamento desses sujeitos. E quais são os princípios? Nenhum tratamento é apropriado para todos os indivíduos. Ou seja, esse é um dado interessante porque há um tempo atrás, né, todo mundo acha que dependência é um negócio difícil de tratar, na verdade não tem tratamento, é melhor mandar ele para o padre do que mandar para o médico, é mais barato inclusive. Mas aí o que eles fizeram nos Estados Unidos? Eles fizeram um enorme estudo com milhares de pessoas no sentido de, eles deram, por exemplo, naltrexone, medicamentos para outro só terapia, outro só alcoólatras anônimos, outro terapia mais remédio, e tentaram fazer realmente um grande pool de tratamentos e pacientes. E na verdade o que se encontrou? Se encontrou que vamos dizer assim, o maior efeito terapêutico é a combinação do profissional com o paciente. Ou seja, mais do que o remédio, mais do que o tipo de terapia, ou seja, se as características do paciente batem com as características do terapeuta, é aí que se encontra, vamos dizer assim, a maior probabilidade de eficácia. E tem vários estudos hoje mostrando, principalmente estudos que avaliam entrevista motivacional e tratamentos baseados em terapia motivacional, que a empatia do sujeito do terapeuta, é muito importante no tratamento desses pacientes. Tá? Ou seja, eles são, talvez, todos os pacientes são, mas talvez esses pacientes sejam particularmente suscetíveis e sensíveis à maneira como o profissional lida com eles, né? Isso tem um lado bom e um lado ruim, porque se você é muito empático também, eles nunca vão embora e vão ficar infernizando a sua vida para o resto da sua vida. E às vezes a gente sempre tem aqueles pacientes que a gente diz, pô, esse cara precisava abandonar o tratamento, eu não aguento mais ele, né? Mas mas de qualquer forma, essa maneira de lidar com o paciente é muito importante nessa área. Medicações são importantes, principalmente combinadas com outras formas de abordagem. Desintoxicação, acho que isso é claro, né? Apenas o primeiro passo no tratamento. Um tema polêmico, né? O tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. Tá? Então já tem vários estudos mostrando que, se você compara internações involuntárias com voluntárias, a eficácia ou a medida de eficácia mais para frente não é diferente. Quer dizer, então existe, né, se a família concordar, a indicação do médico de uma internação involuntária, e que isso... É claro que tem alguns efeitos colaterais, né, do tipo processos, ou então situações que a gente presenciou já, você interna a pedido... você indica a internação, isso é um ponto interessante. Assim, não é que você, como médico, vai fazer o heroísmo, vai lá, vai chamar a ambulância, vai chamar a polícia, vai trazer o paciente. Eu nunca faria isso, né, embora já fiz na época... jovem, já que a gente está falando de idade aqui, quando a gente é jovem, a gente acha que vai resolver o problema de todo mundo. Hoje em dia, né, eu acho que é o mais indicado, é você indicar e jogar o problema para a família. Quer dizer, são eles que vão aceitar ou não a sua indicação de internação. E se eles aceitarem a sua indicação de internação, eles vão fazer a internação involuntária e vão se responsabilizar como as pessoas responsáveis pelaquela internação. Tá? Isso não quer dizer que você vai se livrar de um processo, mas, a princípio, isso é mais fácil de lidar. Outro problema também
principalmente pacientes particulares, é a questão financeira. Eu já internei uma vez um paciente involuntariamente, que a irmã internou, e depois eu fui cobrar do paciente, ele mandou cobrar da irmã. Né? E aí eu fiquei sem receber, porque ele falou, não fui eu que quis internar. Minha irmã que quis me internar, agora o senhor cobra da irmã. É claro que a irmã não pagou também, e eu acabei... Mas isso é só um adendo. O consumo de drogas deve ser sempre avaliado de outras drogas, e a recuperação do paciente pode ser um processo longo e requer tratamento contínuo. Quando a gente, embora tenha tido uma exceção, se a gente pensar que a dependência é uma doença, que tipo de doença é? A princípio, as doenças psiquiátricas são doenças do cérebro, certo? Embora alguns acreditem que sejam doenças da alma, do coração, mas a princípio é uma doença do cérebro. E o que acontece quando a gente usa cocaína? Não digam que fui eu que estimulei a usar, mas se você usar cocaína hoje, no seu vamos dizer assim, no núcleo accumbens, uma região do nosso cérebro, se a gente jantar hoje à noite uma comida que a gente adora, a gente tem lá uma liberação de dopamina, porque a gente achou muito prazerosa a comida e tal. Agora, se você der uma cheiradinha de cocaína, provavelmente a dopamina que vai ser liberada na fenda sináptica vai ser muito mais, em maior quantidade do que o que você teve lá com sua comida. Embora teve um congresso recentemente onde uma pesquisadora mostrou que as alterações de receptores dopaminérgicos que acontecem na dependência de drogas são muito parecidas com os gordos, assim, os gordos no sentido de aquelas pessoas que têm aquela fissura pela comida e que comem grandes quantidades e que hoje tem, através desses estudos de neuroimagem mais sofisticados, você pode ver densidade de receptores e no caso dos gordinhos que comiam muito, você tinha uma alteração muito semelhante e até teve na plateia uma pergunta assim, e se a gente fizer a cirurgia bariátrica, né, que não mexe no cérebro, mas vai mexer na capacidade do sujeito de comer, né? Como ficariam esses receptores D2? A pesquisadora disse que ainda não tinha esse dado, mas é uma coisa bastante interessante de a gente estudar a neuroadaptação na dependência de drogas e nos grandes comedores, né? Talvez os grandes comedores eles possam ter, será que eles têm uma vulnerabilidade de liberar mais dopamina do que as pessoas comuns? Não sei, mas é um tema interessante. Mas, de qualquer jeito, então, evitem usar substâncias. É claro que aqui a maioria já é mais velho, assim, provavelmente existem fatores de controle que vocês ou a gente não tinha quando a gente tinha 16, 17, 18, 19 e a gente cheirava? Não, eu não estou falando. E quando as pessoas aos 18 anos cheiram, elas têm um modelo de controle desse processo ligado ao prazer diferente de uma pessoa aos 30, 40 ou 50 que se cheirar a primeira vez, tá? Isso eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas isso dá a entender por que as drogas são tão promovedoras de adição. E não está muito simpático essa foto, mas o que acontece? Existe todos nós temos um chamado circuito de recompensa. O circuito de recompensa é aquele circuito que no nosso cérebro vai mediar nossa relação com objetos de prazer ou situações de prazer. Então, por exemplo, se a pessoa faz sexo, existe uma liberação de dopamina nesse circuito e isso faz com que eu tenha prazer e eu queira novamente ter essa mesma oportunidade ou situação para ter prazer novamente. E esse circuito de recompensa, aqui fica mais fácil de ver, ele, por incrível que pareça, embora as drogas tenham várias ações, né, ações no sentido dos efeitos que eu tenho sob álcool, sob heroína, eles são diferentes, mas elas todas têm uma via final comum ligada ao prazer, que é a ação nesse circuito de recompensa. Tá? E aqui, para vocês terem uma ideia, né, por exemplo, aqui é uma pessoa normal, e quando você usou cocaína há um tempão, aí você parou de usar cocaína. Aí você faz, esse aqui acho que é um PET scan, né? E você faz, e você vê que a densidade dos seus receptores dopaminérgicos praticamente zerou. Isso significa o quê? Que você não tem prazer em nada. Quer dizer, você se torna uma pessoa praticamente incapaz de ter prazer.
Então isso significa o quê? Que você tem um cérebro onde, ou um cérebro que você pode fazer sexo, você pode comer, você pode ir no cinema, você pode ter um abraço da sua esposa, um sorriso do seu filho, e assim vai, só que o teu cérebro ele é incapaz de ter prazer. Então você se torna uma pessoa anedônica, ou seja, uma pessoa que perde o prazer da vida, e você tem a lembrança que a droga ela vai salvar você disso. Aqui também, depois eu passo esse... Quando a gente estudava isso há uns anos atrás, a gente achava o problema é dopamina. Vamos dar Aldol para todo mundo. Não é? Porque realmente, você dá Aldol, você bloqueia a ação da droga no receptor dopaminérgico, e aí você não tem prazer. Então, se o cara está tomando Aldol, ele não vai ter prazer em nada, na droga, no caso, na cocaína. Mas aí a gente começou a fazer um monte de pesquisas com agonistas dopaminérgicos, tal, vamos imitar o efeito como a gente tem para nicotina, tal, e viram que isso não funcionava. E aí começaram a achar, por que a gente está testando tanta droga para cocaína, droga no sentido fármaco, para cocaína, e a gente não consegue ter resultado? Aí começaram a achar outro neurotransmissor, provavelmente o glutamato, que é o da moda agora para várias coisas, inclusive para toque, que seria o grande neurotransmissor ligado às dependências. Porque realmente, quando você usa cocaína, você tem um aumento de glutamato, e se você está naquela fase de abstinência, você tem uma diminuição de glutamato. Então, e aqui, né, antes de entrar nesse detalhe, para vocês terem uma ideia do cérebro. O cérebro, aqui, esse verdinho aqui é o núcleo accumbens e área ventral tegmentar, que são as áreas ligadas ao prazer. Só que você sendo uma pessoa normal, sem usar drogas, você tem um córtex pré-frontal, que é o nosso córtex, vamos dizer assim, que amadurece depois, a parte do córtex que amadurece mais tarde, que é a parte relacionada ao controle do nosso comportamento, planejamento, etc. Ela está lá, vamos dizer, com essa seta vermelhona, impedindo você de ter prazer demais. A vida não é assim, meu amigo, você tem que trabalhar, você tem que pensar nos seus filhos, você não pode gastar todo o teu dinheiro de uma vez. O nosso córtex pré-frontal está lá, vamos dizer, fazendo o seu papel de superego para os psicanalistas. Agora, no caso quando você começa a usar cocaína, você vê que o núcleo accumbens e a área ventral tegmentar, elas estão superdimensionadas, ou seja, teu cérebro começa a pensar no prazer, né? Então significa que você fica, vamos dizer, sob comando dessa busca ao prazer, e o teu córtex pré-frontal, principalmente essas áreas aqui, elas estão diminuídas, quer dizer, elas perderam o controle do processo. E cada vez mais, né, a gente aqui na nossa enfermaria tem uma pesquisadora que trabalha com xadrez, inclusive, e essas áreas, essas alterações neuropsicológicas ligadas ao uso da droga, que isso provavelmente vai ser o futuro, né? Ou seja, a gente trata os pacientes que são meio lesados da área pré-frontal, e esses pacientes são incapazes, muitas vezes, de seguir as orientações que a gente faz. Então a gente está falando com pessoas surdas, vamos dizer assim. Então essas pessoas provavelmente elas vão precisar de uma reabilitação neuropsicológica antes de eu falar para o sujeito, olha sujeito, o nosso tratamento é assim, é assado, vamos pensar nas balanças decisórias, a gente vai tratar esse sujeito depois de ele fazer uma reabilitação neuropsicológica, tá? Então, esse é um tema ainda em discussão, mas pode ser que no futuro a gente caminhe para algo parecido. Como eu estava falando nos níveis de glutamato, eles são aumentados na intoxicação e diminuídos na abstinência. Agora vamos dar uma passada sobre os remédios. Aqui vocês podem ver que a gente já falou da dopamina, depois falou do glutamato, agora a gente vai falar dos opioides. Você vê que não é fácil, né? O nosso cérebro não é fácil de a gente mandar nele no sentido, eu vou bloquear sua dopamina, pronto, você está vencido. Existem várias outras aferências e eferências, e aqui no caso a gente sabe que se você vai ter uma estimulação do sistema de recompensa, existe também uma estimulação do sistema opioide. E no caso o sistema opioide vai atuar inibindo o GABA, e a inibição do GABA
vai aumentar a liberação de dopamina. Você vê, a gente já está falando de 4 neurotransmissores envolvidos na questão de... Ou seja, você vai dar uma cheiradinha, você já mexeu no mínimo em 4 neurotransmissores. Então a coisa não é tão simples como a gente acha. Isso faz com que, se eu pensar que eu posso bloquear no caso o receptor opioide, eu vou diminuir a minha estimulação. Então, no caso, se eu beber, se eu fizer alguma coisa prazerosa e eu tenho esse receptor opioide bloqueado, eu vou ter menos prazer e esse comportamento fica menos apelativo. Ótimo. Então, pensando nessa ciência básica, eu desenvolvo uma medicação chamada Naltrexone, que hoje tem 2 nomes comerciais, e a gente pode diminuir o prazer ou o apelo que a substância tem, no caso o álcool, para o sujeito. Tá? Por que a gente usa uma droga? Primeiro, ou ela dá prazer, ou ela diminui desprazer. Tá? Por que eu me torno dependente? Eu usei, aí ao longo do tempo, se eu tento parar de usar, eu fico ou fissurado pelo prazer que ela me deu, ou o mal-estar pela falta dela. Então, esses 2 reforçadores, positivos e negativos, são os que, em geral, mantêm o nosso consumo. No caso, o Naltrexone, eles teoricamente seriam um bloqueador do reforço positivo. Então, eu uso o álcool não consegue liberar tanta dopamina, então eu tenho menos reforço positivo e aí eu diminuo o meu consumo. Nos estudos, todos, ou quase todos, são positivos. Mas, se vocês olharem os estudos, eles são o quê? Indivíduos que tomam Naltrexone, quando comparados a placebo, eles bebem em menos dias, ou seja, se o cara bebe 8 litros de pinga, no estudo do Naltrexone ele vai beber 6. Talvez para o estudo ele dê positivo, mas para a família e para ele, talvez isso não seja uma diferença. Tá? Então, o Naltrexone não é a droga milagrosa, né? Quem já usou sabe que algumas pessoas têm um resultado bom, outras menos, tal, mas ela está lá dentro do nosso armamentário. Nesse mesmo congresso, uma pessoa perguntou: se eu diminuo o prazer associado ao álcool, será que eu vou diminuir o prazer associado às outras coisas? Porque a via final comum é a mesma. Só que é uma pergunta interessante e que, a princípio, não. Agora, por que eu tenho uma diminuição do prazer para o álcool e não tenho uma diminuição do prazer para outras coisas? Mostrando a complexidade. Ou, por exemplo, essa via, ela deveria servir para todas as drogas. E por que não serve para a cocaína? A gente também não sabe, tá? Existe uma outra, aí falando de novo de glutamato, né? O glutamato, ele é um neurotransmissor grosseiramente assim excitatório, e você tinha no Brasil, né, depois eles tiraram do mercado, uma medicação chamada Camprosato, né, que chamava na época Campral, então acho que foi tirada por não ter muito mercado. E no caso, né, o acamprosato ele impediria essa hiperexcitabilidade glutamatérgica. No caso, assim, a dopamina estaria ligada ao prazer que a gente sentiria com as drogas, e no caso o glutamato, quando ele fica, vamos dizer, na abstinência, o glutamato é uma droga, um neurotransmissor ligado a um desconforto ou uma hiperexcitabilidade neuronal que pode estar associada a recaídas ao mal-estar. Tá? Além do Campral e do Naltrexone, a gente tem o velho e bom disulfiram. Disulfiram é uma droga que já foi, já voltou. A gente estava falando de idade aqui, quem é muito velho já ouviu o Zé Bétio mandando pôr Vocês lembram do Zé Bétio de manhã? Que ele falava, ponha o Sarcoton, né? Ele tinha vários nomes, tira álcool, pôr na comida do marido. Na verdade, isso a gente não faz e nem deve fazer. Ou seja, se a gente quer que o paciente use disulfiram, a gente precisa chamar o paciente, explicar o que ele vai usar, explicar para algum parente, né, esposa, filho, pai, mãe, o que esse remédio implica. E a gente sabe que, para pacientes motivados, o disulfiram funciona muito bem. Né, mas motivados, porque senão é um show de horror também. Ou eles bebem juntos, ou eles aprendem que eles podem beber uma quantidade de doses, aí ele percebe que ele ficou vermelho, ele para, né? Ou ele já tem pacientes que a gente pede para tomar na frente da esposa, aí ele pega lá uma cartela de AS e fica tirando todo dia e mostra, ó, tô tomando. Quer dizer, a gente ouve de tudo
né? Então, o que a gente faz? Se o paciente aceitar supervisionado, a gente, no começo do tratamento, pede para a esposa ou o marido dissolver, tomar, porque aí, quando é líquido, a gente pede para ele abrir a boca, ele não pode segurar o líquido. Você vê uma coisa muito empática, né? Muito empática e muito motivacional. Mas, de qualquer jeito, se o paciente aceitou, a gente vai e faz o que é possível. E, realmente, ele é uma medicação eficaz quando o paciente toma. Né? Quando o paciente toma. Existem riscos? Existem. Mas os riscos, inclusive na época do Zebetio, as doses eram maiores. Né? Hoje a gente tem 250 miligramas, que não é uma dose alta no comprimido, e ela não tem um risco tão grande. Embora você vá escolher, não dá para hepatopatas, cardiopatas, etc. Você precisa ter esse cuidado. Tá? Os efeitos colaterais possíveis é relativamente comum as pessoas terem, e é engraçado, né, terem umas espinhazinhas, tal, e a gente acha que ficar sem beber é o mais importante. Agora, fala para uma mulher que ela está com espinhazinha no colo, e ela vai dizer, olha, eu prefiro morrer com cirrose do que ter essas perebinhas aqui no meu colo quando eu ponho o biquíni. Mas, de qualquer jeito, é algo que não é incomum. Disfunção erétil, alteração da libido também não é incomum. E a questão das possibilidade é uma droga hepatotóxica, então, apesar de os pacientes serem dependentes de álcool, a gente usa e terem um risco de hepatotoxicidade pelo álcool, a gente usa com bastante frequência. Topiramato, né, quem quiser ser pesquisador na área de psicofarmacologia, nessa área de dependências, é uma área interessante, porque se você fizer um estudo bem feito, tiver um bom resultado, você consegue publicar, porque é tão carente de medicamentos, e eu dou esse exemplo porque o topiramato é uma medicação que teve um bom estudo, publicado esse Johnson em 2003, quer dizer, tem mais de 10 anos, ninguém consegue replicar, mas ainda os estudos falam, use topiramato, existem indícios que pode ser efetivo, tal, e na verdade é uma medicação que aumenta a atividade GABA, diminui a atividade glutamatérgica, e isso pode ajudar os pacientes no período de abstinência para o uso do álcool. Tá? Não é uma medicação assim, extremamente efetiva, mas a gente usa em algumas situações, principalmente se o paciente é um impulsivo, tal, pode ajudar. Agora, tratar maconha, né? Primeiro, talvez uma grande parte de vocês ache que também nem é importante tratar maconha, né? Maconha é coisa natural, né? Não é química, a gente ouve de tudo aí, mas ajuda epiléticos, ajuda tudo. E a gente não tem medicamentos para maconha. Existem alguns, o Rimonabant, né, que é uma droga que já saiu de mercado porque ela ajudava a emagrecer, mas a pessoa tinha depressão e se matava, mas morria magra. Então tem muita mulher que escolhe Rimonabant e fala, eu pago esse preço. E a buspirona, que também não tem bons resultados, a mirtazapina também já foi testada, então maconha é algo que a gente tem poucos medicamentos para a droga em si. Agora o tabagismo. O tabagismo talvez, junto com o álcool, né, a droga que a gente tem, e são o que a gente acha assim, chega no ambulatório ou no consultório, alguém que é tabagista, a gente diz que bom, né, um paciente que não vai ligar à noite, um paciente que não vai fugir de casa, que não vai bater na mãe, que não vai bater o carro, matar alguém, aí você é chamado para depor, tal. Esse paciente tabagista, em geral, é um paciente mais tranquilo. E agora, no tabaco, a gente deve usar medicamentos, tá? Ou seja, todo mundo que fuma e não tiver uma contraindicação, a gente deve usar, porque ajuda realmente de uma forma mais contundente, né? A gente só não usa em adolescentes e gestantes, porque ainda não está assim, de uma forma consistentemente, vamos dizer, observada que tem um efeito melhor que placebo. A gente não usa em pessoas que fumam menos de 10 cigarros por dia. Tá? Em todas as outras a gente tende a usar. E a gente pode começar com a reposição de nicotina, que são as gomas, né, de mascar, que aqui no Brasil a gente tem de 2 e 4, às vezes some uma, fica outra. A gente tem no sabor ruim e no sabor muito ruim, que é o de menta. Que realmente não é um chiclete gostoso, tal. E também a gente precisa explicar para as pessoas que não é para mascar como chiclete, né? Ficar assim. Ela precisa mascar devagar, para liberar devagar a nicotina, porque se masca muito rápido, ela libera muito
e aí você começa a ter formigamento da bochecha tal, e às vezes pessoas mais sensíveis podem ter até ulcerações. Então, essas pessoas devem mascar devagar e aos poucos a nicotina vai sendo liberada. Além da goma, a gente tem os adesivos. Os adesivos a gente tem em 3 apresentações, 7, 14 e 21. A gente tenta fazer uma associação entre o número de cigarros com as miligramas do adesivo. Tá? Então, se ela fuma um maço, a gente vai dar o adesivo de 21 miligramas. Se a pessoa fuma 2 maços, a gente pode pôr até 2 adesivos. Então, a gente pode... adesivo, não é que nunca é demais, mas o nível sérico do adesivo, da nicotina, é sempre menor do que o cigarro. Tá? Então, a gente tem uma certa segurança de usar o adesivo nessas pessoas. É claro que a gente tem que cuidar, o grande problema do adesivo são pessoas que são muito sensíveis na pele, né? Como a nicotina, a cola, ela pode gerar um certo hiperemia na pele, então você pode, ou você deve, na verdade, mudar os locais de aplicação no dia a dia, né? Usar em lugares que não tem pelo, então tipo Tony Ramos, eu não sei onde ele vai pôr, mas de qualquer jeito você deve tentar usar na palma da mão. Você deve usar em locais com pouco pelo tal, e como eu falei, o grande risco... É claro que os adesivos, eles devem ser... Você tem uma liberação da nicotina gradativa e vai ter um platô menor do que o cigarro. Então, muitas vezes a gente começa ou pode começar o adesivo na hora que o sujeito está indo dormir, para ele poder acordar já com um nível sério de nicotina relativamente alto, para ele não sentir tanta fissura. Tá? Mas no dia a dia, a gente usa o adesivo pela manhã. No primeiro dia, a gente pode usar na hora que ele está indo dormir. Né? No Brasil também, hoje a gente tem uma pastilha, né? Além do chiclete, para quem não gosta de mascar, você pode chupar a pastilha, que é menos desconfortável do que ficar mascando. Tá? Mas então, o que é, na verdade? A gente está dando nicotina para esse sujeito para ele se sentir menos desconfortável na hora da redução ou na parada do cigarro. De novo, é uma coisa muito clínica. O tratamento ele é indicado por 3 meses. Né? Então, você começa com doses maiores de nicotina e vai diminuindo as doses ao longo dos 3 meses. Isso é clínico por quê? Porque tem gente que fica anos com a reposição de nicotina. E não é tanto problema. Tá? O grande mal que a gente tem em relação ao cigarro é muito mais pelo que tem além da nicotina do que a nicotina. A nicotina está lá para fazer você ficar dependente. Mas não é ela que vai te dar câncer, não é ela que vai te dar enfisema, não é ela que vai gerar os problemas que o cigarro causa. Agora a gente vai usar também medicamentos. A bupropiona, como já foi falada. A bupropiona é uma medicação que a gente usa como antidepressivo já há vários anos. As doses elas são iguais às doses antidepressivas. A questão é, a gente faz do mesmo jeito, começa com um comprimido de manhã, depois usa mais um comprimido à tarde. E o grande segredo é não pedir para o sujeito parar no começo do tratamento. Tá? Existe aí um tempo de latência para o efeito máximo da bupropiona no auxílio para esse sujeito ficar sem cigarro, que demora de 10 a 14 dias. E como a gente não tem essa urgência, né, o sujeito não vai morrer no dia seguinte, em geral você pede para o sujeito, depois de 14 dias, usando a bupropiona na dose indicada, que aí ele faça com você um combinado de parar um determinado dia. Tá? Você pode combinar a bupropiona com reposição de nicotina? Pode. Quer dizer, os efeitos são, vamos dizer, somatórios, e você está atuando em situações diferentes. Né? Então, você pode, muitas vezes deve, em pacientes graves, fazer a combinação entre bupropiona e adesivos ou goma de nicotina. Tá? Além da bupropiona, recentemente não, já faz um tempo saiu a vareniclina. A vareniclina, sabidamente, é mais eficaz do que a bupropiona e do que a terapia de reposição. A vareniclina, ela é o grande problema, vamos dizer assim, ela é um pouco mais cara do que as outras indicações, embora nem tanto. E o efeito colateral que mais incomoda os pacientes é o enjoo. Tá? Realmente, quando as pessoas têm um enjoo, é um enjoo bastante forte e é difícil manter o tratamento muitas vezes. Né?
Os pacientes aprendem, às vezes tomam Coca-Cola, usam coisas muito geladas depois de usar a vareniclina e tal. Então eles vão aprendendo como diminuir esse enjoo, mas é algo que no começo pode atrapalhar bastante, mas é uma medicação que a gente tem índices aí de 40% de abstinência em 6 meses, que é um índice bastante bom para a tentativa de parada de fumar. Tá? É claro que se você der vareniclina e tiver um apoio terapêutico, de TCC também, ajuda esses sujeitos. A vareniclina ainda não está disponível, né, no SUS, e ela é uma medicação que é fácil prescrever, primeiro porque a pessoa pode comprar sem receita médica, segundo porque ela vem toda indicada, né? Você compra, tem um chamado kit início, o paciente compra e lá tem dia 1, dia 2, então ele não tem como errar a princípio. Ele não precisa nem saber que as doses é primeiro 0,5, depois 1 miligrama, ele vai escolher o dia 1, vai tomar a medicação. E tem também aquilo da lua, do sol, então a pessoa está super bem orientada na hora de tomar a vareniclina. Tá? Aí tem as técnicas cognitivas comportamentais. Vamos dizer assim, se estiver no interior, não tiver vareniclina, não tiver bupropiona, existe o Pamelor, né, que é a nortriptilina, que é uma medicação, a princípio, tão eficaz quanto a bupropiona, mas ela tem os riscos que até o Tadeu já levantou de ser um tricíclico, então boca seca, intestino preso, potencializa o aumento do apetite de peso que a parada do cigarro já traz. Então é algo que deve ser usado como segunda linha, mas tem um efeito benéfico. Agora, na cocaína, né, se a gente for tentar dar medicamentos para cocaína, realmente no mundo as pessoas têm tentado achar medicamentos eficazes para cocaína e até hoje não tem nenhum medicamento, vamos dizer, aceito ou regulamentado pelos órgãos tipo FDA, Anvisa, União Europeia e tal. Mas existem algumas drogas promissoras, né? Antidepressivos não, agonistas dopaminérgicos não. Os estimulantes, né, e aí eu separaria o modafinil, que é um remédio usado para narcolepsia, e também a ritalina. Tem alguns psicoestimulantes que parecem ter benefício para alguns pacientes, e uma droga chamada N-acetilcisteína. N-acetilcisteína, vocês sabem o que é? Fluimucil. E é uma medicação que a gente dá para os filhos, tal, sem efeitos colaterais teoricamente nenhum, mas ele é uma medicação que ele é um modulador glutamatérgico. E aí, nos últimos anos, têm sido feitos vários estudos avaliando o impacto do uso do fluimucil na fissura de cocaína. E os resultados têm sido positivos, então, e é interessante porque você pode fazer, né, com o pozinho, você dissolve no líquido e o paciente toma. E como ele teoricamente não vai ter efeitos colaterais, isso é muito interessante, né? É uma medicação que tem uma ação no sistema nervoso central. Os estudos com a N-acetilcisteína, acabou de sair eu sugiro que vocês leiam, acabou de sair uma revisão na Revista Brasileira de Psiquiatria sobre N-acetilcisteína no uso das drogas. Tá? É claro que não tem muitos estudos, mas é uma revisão muito bem feita e interessante. Acho que ele é eu não lembro agora, esse Azevedo com S. Esse Azevedo com S é do Rio, da Federal do Rio de Janeiro. E ele faz essa revisão e usa a N-acetilcisteína 1,2 gramas, que equivale a 2 sachêzinhos de 600, 2,4 gramas, você vê que os números, não foi ele que fez o estudo, tá? Ele só está revisando. Então, e 3,6 gramas, que são doses cavalares, vamos dizer, pensando no que a gente usa para tratar bronquites, etc. E eles obtiveram redução significativa, tanto nos números de usos da cocaína, como também no dinheiro que esses sujeitos gastavam para comprar droga. Tá? Então, é claro, ainda continua sendo off-label, mas é uma substância aí que as pessoas estão olhando com um certo interesse. Eu só trouxe para quem não conhece, existe o sotaque aí, Cochrane ou Cochrane, ou vocês deem o sotaque que vocês quiserem, que na verdade é uma organização internacional que faz revisões sistemáticas.
E os brasileiros, inclusive alguns brasileiros, participaram. E existe o Cochrane para todas as classes de medicamentos e cocaína. Então, se vocês entrarem no site deles, vocês vão ver que tudo até hoje para cocaína não tem evidências, exceto quando você fala psicoestimulantes, que ainda os estudos são, vamos dizer assim, tem um lado promissor que eles chamam, né? Agora, tem umas coisas interessantes. Por exemplo, hoje a engenharia genética pode ajudar na questão das drogas, né? Hoje, se você chega intoxicado, e não é incomum você chegar intoxicado no pronto-socorro por causa de cocaína, já existe uma engenharia genética que você produz anticorpos, como a gente faz, por exemplo, para picada de cobra, e você, em vez de dar o soro antiofídico na picada de cobra, você vai dar o soro para grudar na cocaína e diminuir o tempo de exposição e ação da cocaína no teu corpo. Tá? Então isso já, você vê que inclusive é um estudo de 2012, é algo que ainda não está no mercado, mas é algo que já foi feito em humanos e a gente deve ou pode ter aí nos próximos anos um tratamento para intoxicação de cocaína. E eu dou essa aula sobre há muito tempo, e eu ponho a vacina para tratamento há muito tempo como promissor, e está em fase 3 já, quer dizer, teoricamente é uma fase antes da comercialização, mas por algum motivo isso não está sendo comercializado ainda. O que é a vacina? É uma coisa assim, você coloca, vamos dizer, um antígeno no nosso corpo, e o nosso corpo, né, ele vai fazer anticorpos contra esse antígeno. E no caso, o antígeno é a cocaína. Então você vacina o sujeito, e aí ele vai ter anticorpos contra a cocaína, e se ele usar a cocaína, esse anticorpo vai grudar na cocaína, e ele vai se transformar numa coisa muito grande, e essa coisa muito grande não passa a barreira hematoencefálica, então o sujeito não vai ter cocaína no seu cérebro. Tá? Então, parece simples. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram isso já em pessoas, e eles perceberam também, como vocês podem ver aqui, que você, como tudo que é biológico, você tem diferenças. Então tem pessoas que respondem bem e fazem títulos de anticorpos bastante altos, então são pessoas que provavelmente vão se beneficiar da vacina, e tem pessoas, como essas na linha verde, que não fazem títulos altos, então são pessoas que provavelmente não vão se beneficiar dessa vacina. Tá? E você vê que logo em torno de 2 a 4 semanas você tem aí de latência. Então o cara poderia ser internado, vamos dizer assim, você dava a vacina, ele ficava na internação, e quando ele saísse da internação, ele sairia imunizado. E aí, o que eles acham que essas vacinas, o que eles têm visto? Essa vacina, ela não é tudo ou nada. Mas, por exemplo, se você saiu de uma internação vacinado e você dá uma cheiradinha, como essa quantidade ou essa cheiradinha ainda não foi capaz de promover uma ação cerebral, isso poderia diminuir o que eles chamam de priming, ou seja, isso como sendo um gatilho para você voltar àquele padrão excessivo de cocaína. Tá? Então, vamos dizer assim, é uma promessa, né? É algo que pode ser que apareça e que ajude alguns pacientes no futuro. Tá bom? Então, desculpa, acho que eu passei o tempo. Então, eu queria agradecer aí a atenção de vocês. Obrigado.